Olá, o nosso vídeo de hoje vai ser sobre uma cidade da Finlândia. Ela é a segunda mais antiga cidade finlandesa, chama-se de Porvoo. É uma cidade onde poucos já ouviram falar, mas de um encantamento muito grande. Nós estávamos em Helsinki, na Finlândia. A Finlândia é país de Papai Noel. É conhecido por ser o país de Papai Noel, né? Porvoo é uma cidade medieval da Finlândia que fica a 50 quilômetros de Helsinki e que é famosa pelas suas casas vermelhas de madeira à beira do rio. Foi assim, um bate-volta perfeito. Nós fomos para a estação, aí eu estou em Porvoo. Nós fomos para a estação central de ônibus em Helsinki, que fica no subsolo do Shopping Camping. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre Helsinki. Lá chegando, já estava um ônibus parado e os passageiros já entrando. Nós procuramos onde comprar o ticket, a passagem, não encontramos. E aí vimos que todo mundo entrava, entramos e pagamos dentro, 9 euros, dentro do ônibus para o motorista. A nossa viagem demorou mais ou menos 1 hora, né? Muito tranquila, chegamos na parte central da cidade, um dos outros ônibus já estavam parados, era a estação. Pedimos a informação e disseram que o ônibus de volta pegaríamos ali mesmo e fomos descendo em direção ao rio, né? Claro, se as casinhas vermelhas ficavam à beira do rio, só teríamos que chegar no rio, né? Exploramos um pouco a praça e depois descemos em direção ao rio. A cidade medieval de Porvoo é um puro charme com seu antigo calçamento de pedras, armazéns em tom vermelho terra, na beira do rio, e essas famosas casinhas de madeira. Essa é uma das imagens assim mais fotografadas em Porvoo, né? É fácil entender porque é a segunda cidade mais antiga da Finlândia, depois de Turku. É uma das mais visitadas e fotografadas do país. Ela é muito linda, muito charmosa. A área começou a ser habitada lá no século XIII, quando os suecos começaram a chegar na Finlândia. Durante os períodos de guerra, Porvoo chegou a ser destruída pelo fogo por várias vezes e, afinal, reconstrução buscou manter o antigo plano de ruas e a preservar a atmosfera medieval. Olha, a gente entende por que o fogo pegava fácil, porque as casas eram de madeiras. Isso acontecia com várias cidades da Europa, como depois eu vou falar para vocês em um vídeo sobre Bratislava, na República Tcheca, né? Ela também teve isso de vários incêndios por causa das construções de madeira. Olha aí, as casas todas de madeiras até hoje. No período de dominação russa, vi um registro marcante de Porvoo na história do país, pois foi lá que o czar Alexandre I estabeleceu a formação do Grão-Ducado da Finlândia em 1809, como território anexo à Rússia. A independência ocorreu somente em 1917,
Mas isso é outra história. Eu estava aí fazendo umas filmagens sobre Porvoo. Devido a todos esses registros, Porvoo é uma cidade bilíngue, utilizando o finlandês e o sueco. Para estes, a cidade também chamada de Borga. Vocês viram ali no início, na estação rodoviária, tem Porvoo, Borga. Todas as placas de sinalizações da rua têm escrito em finlandês e em sueco, mas as pessoas falam inglês sem nenhum problema. É uma das cidades mais antigas da Finlândia e foi fundada no século XIII. Ela é a segunda mais antiga. Essa cidade tem uma marca importante devido à sua história, né, do czar Alexandre, como eu falei, né? Os seus moradores falam tanto o finlandês quanto falam o sueco. Então, mas, como eu disse, você não se preocupe, porque com o inglês você vai a qualquer lugar. Porvoo floresceu em 1500, chegou a ser uma das maiores cidades da Finlândia, com 1.500 habitantes. Hoje mora 50 mil pessoas. Também já passou pelas mãos dinamarqueses e russos, além dos suecos. Na parte velha da cidade, que é essa parte que vocês estão vendo aí, é onde estão todos os pontos turísticos. Chegamos nas Casas Vermelhas, que são as atrações mais conhecidas e fotografadas de Porvoo. A tradição em mantê-las nessa cor se preserva desde o século XVIII, quando o vermelho representava as cores da Suécia, para homenagear o rei Gustavo III, quando por ali passasse. Naquela época, todas as casas eram utilizadas para armazenar mercadoria. Com o tempo, essa função foi sendo substituída por algumas lojas e restaurantes e propriedades privadas. Essa pracinha aí é muito bonitinha. Nós subimos uma ladeira e fomos visitar a catedral. No alto da colina, no centro do vilarejo, sobressai a catedral, que aí vocês vão ver, daqui a pouquinho vai aparecer a catedral, dedicada a Maria, mãe de Jesus. Olha as casinhas vermelhas, olha, pintadas de vermelha. É esse vermelho bem assim, escuro, né? E essa ladeira que nós subimos aí para chegarmos na catedral. Ela é um dos principais pontos, olha ela aí, ó, é um dos principais pontos a ser visitado, as casinhas vermelhas e a catedral pequenininha. Foi construída no século XV e sofreu 5 incêndios, o último em 2000. Foi então reconstruída e voltou a abençoar o povoado em 2008, exatamente com suas formas originais. Olha, é uma verdadeira gracinha. A construção pegou fogo diversas vezes ao longo da história, por ser de madeira, e a última vez, em 2006, dizem que foi por culpa de um garoto que foi condenado a 6 anos de prisão. Porém, só o telhado foi danificado e ela reaberta em 2008 para o público. Demos muita sorte que quando nós chegamos na igreja, estava tendo uma linda apresentação de música clássica, um tenor cantando lá, sabe? Então, ela é uma igrejinha linda e encantadora. Quando chegamos, logo depois encheu de turista. Nós almoçamos, olha a igrejinha dentro, olha o tenor aí, ele estava cantando. Tanto que eu tenho um vídeo que depois eu coloco para vocês. Nós almoçamos, continuamos ali, batendo perna por aquela parte antiga, fazendo compras, e depois nós voltamos para o mesmo local em que, ó, esse órgão aí, ó, nós tínhamos
pego o ônibus de volta, né? Então, olha, um dos locais assim mais encantadores, né? As casinhas vermelhas e aí essa parte do a cidade antiga, as casas de madeira, né? Então nós sentamos aí, descansamos, ficamos admirando a época em que nós visitamos. Tem que ter muito cuidado quando visitar a Finlândia, porque as temperaturas são baixíssimas no inverno, mas muito baixa, -20, por aí assim. Quando nós visitamos, nós estivemos lá em setembro e a temperatura estava em torno de 8 graus, 7 graus. Esse foi o restaurante que nós almoçamos, sabe? Muito bom, bem histórico, né? E a Finlândia tem uma coisa bem marcante. Eles não bebem. Eles bebem muito leite, né? E tanto que eles fazem muito um bate-volta de Helsinki para Tallinn para fazer compras de bebidas devido ao preço em Tallinn. Como não é proibido, claro que ninguém fica ébrio, né? Mas não é proibido vender bebida, então o preço é mais em conta. Mas em Helsinki é muito caro bebida. E aí estava muito frio, olha, você vê que eu estava bem agasalhada, com casaco pesado, de cachecol, né? Então, agora sol, frio, não tem a gente, no brasileiro a gente acha que frio é chuva, não, lá o sol, o dia bem brilhante e muito, tanto que eu estava de óculos escuro, né? E muito frio. Aí na hora do almoço nós esquecemos desse preço exagerado que é, e meu marido pediu uma taça com vinho. Uma taça de vinho nós pagamos em torno, acho que 10, 12 euros. Quer dizer, é uma coisa muito cara, é uma maneira até de limitar, né, a bebida. Então, nós estivemos, como eu disse, no mês de setembro e a temperatura estava ótima, bem fresca, não estava quente de jeito nenhum, estava 7 graus, 8 graus. Chocolates de lá são muito famosos, feitos à mão, né? E aí, depois que nós saímos dessa partezinha aí encantadora, nós pequenininha, você faz tudo andando, em Porvoo, você faz tudo andando. Nós saltamos do ônibus, né? E aí nós voltamos para o local onde iríamos pegar o ônibus, que é, olha, como tem aí as duas línguas, em finlandês e em sueco, né? Então, nós voltamos lá para o local em que iríamos pegar o ônibus de volta para Helsinki. Então, a mesma coisa, pegamos o ônibus, pagamos dentro ao motorista, a temperatura dentro do ônibus estava agradável, eles botam em torno de 16, 15 graus, então, porque também a gente está bem agasalhado, né? E chegamos no mesmo local, lá no camping, no shopping camping, né? E ainda deu para dar uma passeadinha nos arredores de Helsinki, né? E depois fomos andando mesmo para o hotel, porque o nosso hotel ficava perto de tudo, né? Uma localização excelente, um hotel muito bom. Então, foi uma experiência, eu sei que esses países não são países muito visitados e por não serem muito visitados chamam a atenção.
é uma cultura bem diferente e nós voltaríamos com certeza, voltaríamos à Finlândia. Eu fiquei encantada com a qualidade de vida da Finlândia, o povo muito educado. Então, se vocês gostaram, vocês dão um like, vocês se inscrevem no canal e até o próximo vídeo, aqui passando um pouco da minha experiência num país gelado, que é a Finlândia, mas muito organizado.